Vou iniciar a gravação porque hoje a gente tem duas aulas normalmente, tá? Aula 4 e aula 5. A aula 4 é sobre algumas configurações de Windows. A aula 5 são sobre vírus e antivírus. Eu vou falar mais de vírus do que de antivírus, mas vai ser importante pontuar sobre os dois. E no final dessa aula, quando a gente encerrar o conteúdo, é tempo para conversar sobre CPS Maker. Aí vou tirar dúvidas e, no caso, se vocês quiserem me ajuda para alguma coisa, se a sua ideia ainda não está muito clara, se você ainda não sabe exatamente o que você vai fazer, hoje em dia é para resolver tudo. Tá? Semana que vem já é a apresentação. A apresentação em tempo real, todo mundo que for apresentar vai estar aqui presente, obviamente. Tá? Ah, Maurício, eu vou viajar. Ah, Maurício, eu vou fazer outra coisa. Mas eu compartilhei, eu trabalhei na minha apresentação, eu ajudei os meninos a criar, eu pensei na ideia. Beleza, isso é participar do mesmo jeito. Todas as equipes vão mostrar ou vão me mandar um arquivo ou então uma mensagem dizendo os nomes de quem participou de verdade. Você entrou no grupo, tá lá, num grupo de 10 pessoas. Participaram 3. Eles vão mandar uma mensagem dizendo, olha, eu fiz e eu fiz. O restante não. E aí, quem é que ganha nota? Os 3. O restante, se ficou lá só amontoando ou só observando de longe, tá? Não tem como ganhar nota e, infelizmente, metade da administração não tem nota, tá? Diga, minha joia. Olha os contatos das pessoas, tá? Vê o nome de alguém, se tiver o nome de alguém, e aí a gente acha eles aqui agora e a gente se resolve. Micael. Vai que ele entra daqui para mais tarde, né? Aqui, o Micael tá no chat. Já pode mandar uma mensagem para ele. Oi, Micael, tudo bom? mas não pode, minha flor, mas não pode desenvolver. Se pudesse, eu acharia ótimo, mas era para ter 2 trabalhos por turma, gente. Eu abri para ser 5, mais ou menos, tá? Se fossem 2 por turma, meu Jeová na causa. Eu ia ter um grupão de 25 pessoas. Um de 25, outro de 25, para organizar isso. Meu senhor amado. Se forem 25 pessoas para casa de um coleguinha para fazer o trabalho. Rapaz, na minha casa não cabe nem 5. Cabe eu e o gato. Então, 25 pessoas seria muita coisa. Mas se eu abro para várias equipes, para 10, 15 equipes, a pessoa que entra nessa sala só vai sair no dia seguinte, porque ela vai ter a apresentação de um, depois de outro, depois de outro, depois de outro, depois de outro, depois de outro. Deu para entender, né? Mas conversa com o Micael, aproveita que ele está no chat. Pode entrar, meu jovem. Seja feliz. Tem cadeira, né, Tayane, ainda? A Tayane vai te guiar para uma cadeira. Presente para mim? Agradeço. Não? Ah, meu pai. Bem que podia ser. Enfim, acho que não tem nem 10 membros. Tudo bem, à medida que pode ter equipe com 10 pessoas, pode ter equipe com 3, 4. Se você conseguiu fazer, tranquilo, tá? Tranquilo. Eu coloquei 10 como um limite, porque na turma tem 48, já saíram 3. Eu falei que daqui até o final ia ficar uns 35, mais ou menos. Então, o limite são 10, mas se tiver menos pessoas do que isso, sem problema nenhum, certo? Vamos seguir para o conteúdo em si, para a gente ter tempo de fazer todas essas coisas hoje. De novo, como eu falei, os meus contatos, e aqui também tem o número da nossa sala do Classroom, tá? Se você ainda não entrou, ou me peça o link, ou já anote aqui, e aí você pode entrar na sala depois. Iniciando os nossos trabalhos, só uma lembrança aqui da nossa metodologia de ensino, tá? Essa metodologia híbrida está sendo adotada por todos os cursos, ou de informática, ou de qualquer outra coisa, porque a gente não pode voltar com todo mundo. Aqui eu tenho 24 pessoas. O nosso aporte geral seria de 40 pessoas em sala, mas a gente não pode devido a Corona Feelings. Então, a gente tem mais ou menos uma quantidade específica de alunos. Mas, por outra, né, aumenta um pouquinho, mas é coração de mãe. Só que a gente não pode colocar a sala inteira aqui. Então, eu não posso fazer uma lista de convocação com 40 alunos. Não posso. Eu não posso, o coordenador não pode. Chega que algum fiscal quebra nós, tá? Então, a gente sempre chama um número específico de pessoas que a gente pode atender. O restante fica de casa, assistindo pelo Zoom. O Zoom é um aplicativo igual o que vocês têm nessa máquina. Você só clica no número da sessão, acessa e consegue me assistir perfeitamente. Aqui eu já vou começar a falar sobre CFI, tá? Porque o módulo, o momento que nós temos ainda Tayane em sala, está encerrando. Dia 5, né, Tayane? Aí Tayane volta a ser aluna e não só as duas funções. Vai devolver o manto, né, Tayane? O que é o CFI? Pessoal aqui, quem é que tem experiência de primeiro emprego? Quem é que tem experiência de já ter trabalhado de alguma forma? Levante a sua mão. 2 pessoas de 23, mais ou menos. Tá? 3 pessoas. Você levantou a mão meio assim, aí, né? Mas 3, tá? O que isso significa? Significa que o restante nunca teve. Vocês acham que, por não ter, vocês estão um passo à frente ou um passo atrás em relação ao mercado de trabalho? A competir por vagas?
um passo atrás. O CEDASP, ele não te leva, ele não te entrega uma vaga de emprego. Na verdade, o John até está pesquisando algumas possibilidades de indicações, pesquisando algumas possibilidades de primeiro passo, porque a gente tem alguns contatos aí. Então, novidades em breve. Mas a gente pode perfeitamente oferecer a oportunidade para alguns jovens com destaque, que eles trabalhem conosco, tá? Esse trabalho, obviamente, não vai receber uma bolsa nem nada do gênero, mas Tayane recebe as passagens e qualificação profissional, porque ela está aqui acompanhando a gente em sala de aula. Ela aprende comigo, aprende com o John, aprende com o Cris e está aqui conosco. Todos os problemas que aparecem em sala, ela é o primeiro passo para a resolução. Quando ela não resolve, vou eu. Sem um CFI, toda vez que um de vocês levantasse a mão, lá ia eu parar a minha aula, atender você e voltar para a minha aula. Meu raciocínio, ó, vala, mas elas estão aqui para me ajudar. Temos a Paola, a Tayane, tem a... Pode entrar, meu jovem. Tem a Amanda, tem a Juliana, tem o Maxwell. Eu esqueci algum? Não. São os 5 que continuaram conosco, tá? Porque no caso do CFI, não é só começar. Você começa e você entrega algo, você continua conosco, continua mostrando o seu empenho. No momento que você não mostra mais, você é cortado, porque a gente não vai ficar gastando dinheiro com um aluno que só entrou por entrar e não quer continuar. Eles ficam conosco durante 3 meses, ganham uma declaração, que eles podem perfeitamente colocar no currículo como experiência profissional, de 108 horas acompanhando o instrutor em sala de aula, tá? É como se fosse uma monitoria. Então, para quem não tem nada, isso já é um ótimo primeiro passo. Beleza? Lembrando, CFI é gratuito para o aluno, ele ganha para vir para cá. Tá? Ele não paga uma taxa. Na verdade, pode até pagar, mas as bolsas para o pessoal do CFI foram 9 disponibilizadas de começo. Quem passou na prova começou e ficou até agora. Tayane foi minha aluna de ITIC, e em ITIC ela passou para ser CFI. Isso é craque da camisa 10. Pronto. O restante das coisas aqui vocês já estão carecas de saber, média é 7 e o mínimo de frequência é 75%, significa que se você faltar 2 sábados, você já está meio comprometido. A gente pode ver como é que a gente ajusta isso, mas mais do que isso não tem como, tá? Não tem como. Aí já é reprovado por faltas mesmo. Deixa eu colocar mais 2 pessoas, tem o Gutenberg e tem o iPhone do Juan. Adoro esses nomes, tá? E a reposição de aula é via vídeo, tá? Só que quando você só assiste a aula reposta, você perde sim, porque você não tem o ponto das participações, certo? Então, se você só assistir a aula reposta do começo até o final da administração, infelizmente, uma das suas notas vai ser 0. São 4, beleza? Vamos começar o nosso conteúdo. A aula retrasada, a aula passada, nós já falamos sobre o nosso Windows, mas por que eu vou focar no Windows de novo? O Windows é o sistema operacional que vocês mais conhecem, vocês mais utilizaram na vida. Do lado dele é o Android, caso você utilize celulares Android por aí. Mas, no caso aqui, para computador especificamente, é isso. Então, por que a gente foca nele? Porque ele é o mais utilizado em mercado de trabalho. De certo que existem muitos locais que você pode encontrar um Linux por aí. De certo que existem locais abençoados que você vai usar um macOS, mas 90% das vezes você vai usar, sim, um Windows. Então, é justo que eu fale para vocês os principais pontos ou algumas formas de você conseguir lidar com esse sistema operacional da melhor forma possível, tá? Porque ele é muito problemático em vários aspectos. Nossa aula hoje vai ser em relação a algumas configurações desse sistema operacional, tá? Mas, antes de tudo, vamos definir o que é. Queridos, o nosso Windows, obviamente, é um software, obviamente, é um programa, ele especificamente é um SO, um sistema operacional, que ele é disponibilizado pela Microsoft, disponibilizado entre aspas, vendido pela Microsoft, tá? Atualmente, o pessoal que é muito nerd, quanto é que está custando o Windows mesmo? 200 fechado? 200 conto, para você ter uma cópia original. Para você ter uma cópia desse sistema operacional para poder utilizar, você disponibiliza do seu bolso 200 conto. Quando você compra o computador, normalmente ele vem com Windows, mas ele vem com um acréscimo. Quer fazer o experimento, chega em uma loja e peça um computador com um sistema operacional diferente. Você pode comprar um computador com Linux, tá? Com qualquer distribuição que venha. Normalmente vem Ubuntu, normalmente vem algo do gênero. E aí, o computador fica muito mais barato. Ficam 150, 200 reais mais barato. Tá? Depois você pode formatar o computador, depois você pode instalar o sistema operacional? Pode, nada impede. Só que você, se você for uma pessoa honesta, vai gastar do mesmo jeito pagando pelo sistema operacional em si. Tá? No meu caso, eu comprei um notebook em 2013. Primeiro salário que eu ganhei na vida, opa, vou comprar um notebook, R$ 2.700 na época, 2.500. 2.700 se fosse com placa de vídeo. Uso ele até hoje e nunca formatei. Veio com Windows
Windows 8 que atualizou para o 8.1 de graça, que atualizou para o Windows 10 de graça, e eu nunca formatei, nunca tive problema com vírus nele. Graças a, né, boa vontade. O Mário falou que pode craquear e tem problema não. O Mário é um ótimo exemplo de pessoa, né, que fala um negócio desses, né, depois você é preso e não sabe por que foi. Ó, principalmente, nesses últimos dias, acho que vocês ouviram falar sobre um pessoal que estava baixando filmes ou algo do gênero pelo torrent ainda e foram criminalizados, foram, não sei se eles foram presos, mas eles foram encontrados. E aí, meu bom, isso para acontecer com você craqueando outros softwares é um passo. Porque filme, o pessoal baixa filme desde quando? Desde que o torrent foi lançado. Eu sei lá quando que isso foi lançado. Se eles começarem a ter filtro com isso, pode ser que eles tenham em um futuro com softwares craqueados, beleza? Eu não faço apologia à pirataria, tá? Muito pelo contrário, se você quer um programa, pague por ele. Se você não quer pagar, procure outra opção. Procure uma opção gratuita sobre ele. Procure uma opção que seja genérica, pelo menos, tá? Não faça isso, porque à medida que você pode instalar um programa funcional, você pode instalar muita coisa que não quer junto com ele. E justamente hoje a aula é sobre isso, tá? Então, cuidado com isso, tá? Às vezes a gente vai pelo mais fácil e o mais fácil acaba virando um pesadelo. Colocar mais uma pessoa na sala, pronto. Aqui, uma das primeiras coisas para a gente falar sobre esse sistema operacional é o painel de controle. Vocês já ouviram falar de painel de controle? Já utilizaram? Quem já utilizou? Levante a mão. Uma pessoa de 20 e lá vai pedrada. Quem aqui já usou o Windows na vida? Levante a mão. É a hora que todos vocês levantam, porque esses computadores têm Windows. Se você ligou, você usou, tá? Se você usou um computador com Windows e não mexeu no painel de controle, você perdeu algumas coisas que são muito úteis sobre esse sistema operacional. Eu vou fazer um paralelo do 7 com o 10, porque o 7 é o que a gente utiliza e é o que vocês vão se bater em mercado de trabalho, porque por mais que ele não tenha mais nem atualização, todo mundo prefere ter um Windows 7 craqueado na empresa do que pagar pelo 10 ou do que usar realmente o 10, porque ele é visualmente bem mais pesado e pode ser que as máquinas hoje em dia nem funcionassem mais com isso. Tamo junto, Mikael. Eu nunca tive um PC. Rapaz. Tururu. Aqui nas máquinas do CEDASP em si, se eu instalasse o Windows 10, as máquinas que têm 2 GB de RAM, 1 GB de RAM não ligariam. Porque o processo de boot já entraria num ciclo infinito. Na hora que ele carregasse a tela, no momento que eu puxasse o mouse já ia com aquele delay. No lugar dele ia assim, ele ia eita. Clique 2 vezes para abrir o programa. A janela abrindo. Parecia um eco, tá? Então, é uma evolução gráfica, mas que tem algum custo para o hardware da máquina. Então, isso aqui ainda é mais prático. E outra, o pessoal que gosta realmente do Windows 7 prefere, mesmo sem atualização, continuar utilizando ele, tá? No caso aqui do CEDASP, a gente não craqueou o Windows 7, a gente tem uma licença vitalícia. A gente pagou muito mais caro, mas toda vez que a gente precisa, a gente só coloca o código dessa licença e reinstala o sistema operacional. Vai estar para sempre com a gente isso daí. Então, os sistemas operacionais daqui, vocês nunca vão ver aquela logo embaixo. Baixe uma versão original. Seu software não é original, ou algo do gênero. Vocês não vão ter esse problema, tá? O pessoal que já viu essa mensagem aí. Então, o que é o painel de controle? É uma instância do sistema operacional Windows que você tem, que você é apresentado alguns programas ou então alguns ajustes desse sistema operacional. Alguns deles são bem úteis para a gente. Se você não conhece, é bom conhecer, porque é através dele, por exemplo, que você desinstala um programa que foi instalado sem você querer. Por exemplo, o pessoal daqui que queria craquear algum programa. Vou lá e faço isso com o Photoshop. Instalei o Photoshop de graça. Vi no vi no canal do Luanzinho Gameplays. Tá lá um canal com 23 likes, 587 dislikes, mas você quis instalar por lá. Você clicou, baixou o instalador dele, deu play, beleza. Instalou o programa, tá lá conseguindo rodar o seu Photoshop. Mas veio uma porrada de outras coisas com ele. Você nem sabe, porque quando você não olha o painel de controle, tem ícones que não ficam na área de trabalho, que não são instalados lá. Então, para você saber, você teria que pesquisar isso. Ou então perceber que seu computador está muito mais lento. Fica indignado de vez em quando. Vamos lá. Aqui eu tenho um caminho para vocês acessarem o painel de controle. Pelo nosso sistema operacional, é só apertar o menu Iniciar e está aqui, painel de controle. Para o Windows 10, você clicaria no menu Iniciar, ou então no ícone que fica no canto inferior direito, do lado do horário. Quando você clicasse nele, apareceriam todas as configurações. Você clicando nele, conseguiria ter acesso ao painel, tá? Diga, minha joia. Tem como também fazer assim, quando você aperta o botão iniciar e aperta o botão direito do lado direito
Opa. Altos atalhos. Pode entrar, meu jovem. Tem cadeira ainda, Taiane? Tem uma. Tem duas, Taiane? Duas não tem, ela vai ter que pegar. Bom dia. Primeira aula comigo? Segunda? Seja bem-vindo. Eu não esqueci de você, que é isso. Tu pega lá, Taiane? Ainda tem uma? Ô, Glória, tem uma. Pronto. No caso do nosso Windows 10, vocês vão notar que não tem o ícone painel de controle aqui. Mas se você pesquisar na barrinha, você vai conseguir encontrar do mesmo jeito. E o que nós temos? Esses são os ícones mais básicos. Isso aqui é o equivalente ao painel de controle do Windows 7 comum, o famoso Starter Edition, tá? Agora, se você tem outras versões do Windows 7, porque caso vocês não saibam, todo software da Microsoft tem versões, aí está o painel de controle de um Windows Ultimate. Contemplem a diferença. Aqui é o famoso para gente humilde, aqui é o famoso para burguês, tá? Tem muito mais ícones, mas 50% disso daí nem é útil, sendo bem honesto. Por exemplo, se você está com um desktop, tem algumas configurações aí de bateria, se eu não me engano. Calma aí que eu acho. Quem achou, diga aí onde é que está. Configurações de energia. Pronto, achei. Obrigado, minha jovem. Essas opções de energia, para que elas servem? Dentro de um desktop, diga, minha joia. Stephanie. Stephanie, escrita com S na frente, escrita com E. Com S. Não. Quer olhar para conferir? Não confie, não. É sábado. Meu reflexo está de uma batata doce. Mas se ele confia, beleza. Pronto. Voltando para essa parte aqui, essa guia, essa de opções de energia, nem precisava comentar sobre, tá? Mas gosto de passar algo a mais. Para que ela vai servir? Ela vai servir para algumas configurações do seu computador. Oi. Sim, exatamente. Até para um computador você tem essas opções. Por mais que não vá ter nenhuma utilidade, você ainda pode fazer essas configurações nele. Quando eu falo computador, me refiro a desktop. Agora, para notebook, eu tenho pelo menos uns 3 perfis, que é o moderado, que é o desempenho alto, e eu posso fazer uma configuração dentro do alto desempenho para ainda otimizar mais, porque eu vou, obviamente, praticamente estrangular o meu hardware em relação ao consumo da bateria. Mas se ele está conectado direto na energia, não tem problema. Exatamente. O meu, eu configuro para o Ultra, para dar mais prioridade para o nosso desempenho, porque meu notebook não é mais tão novo, tá? Então, ele não... Digamos que se eu colocar no recomendado, eu rodo LoL a 12 FPS. Se você não sabe o que é isso, seria o equivalente ao... Do nada, o boneco morrer e eu não estou nem vendo. Aí depois carrega tudo, aí... Ah, tá, eu morri. É mais ou menos essa lentidão. Alguém aqui joga LoL, que mal me pergunte? Meu Deus, olha o momento histórico que eu estou vivendo. Uma turma que ninguém joga LoL. Você tá com medo de admitir, meu jovem? Seja feliz, cara. Já jogou. Free Fire, todo mundo aqui joga, né? Quem joga, levanta a mão, só para ter um contraste visual. Estou na sala errada, vou embora. Tchau. Ave Maria, né? Sabe por que eu falo momento histórico? Porque desde quando o LoL entrou na minha vida, todas as salas em que eu ou fiz parte por ser aluno ou fiz parte por ser professor, quando eu perguntava, tava eu sou o Monosinged. Eu achava muito divertido, mas agora os tempos são outros. Os tempos são outros mesmo. Enfim, se você tem algum computador que está com algum problema, que você acha que está ficando mais lento para carregar as aplicações, vá nessas configurações. Quando eu falo computador, dessa vez notebook, tá? Vá nessas configurações e tente voltar o foco dele para aumentar o desempenho e não a optimização de bateria. Porque se você utiliza a bateria conectada o tempo todo mesmo, acho que ninguém aqui usa o notebook só na bateria mesmo, sem utilizar a energia. No meu caso, eu utilizo direto, eu deixo conectado e pronto. Tem 7 anos que eu faço isso. E a minha bateria ainda não é viciada. Bel, faço comercial mesmo. Pronto. Tem algumas outras configurações que são mais úteis, tá? A primeira que a gente vai falar é sobre programas e recursos. O caso de programas e recursos é a guia onde você utiliza para desinstalar ou alterar alguma configuração de programa. Vou clicar aqui, vou no painel de controle. Nesse painel de controle tem a guia de desinstalar um programa. E nela eu tenho listado todos os programas nessa minha máquina, tá? Então, essa guia é a mais interessante em relação à manutenção da saúde do seu computador. Quando eu falo saúde, não estou dizendo o Benegripe do computador. Não. É só porque é uma forma de você ter algum controle.
No caso, eu instalei lá aquele Photoshop, no exemplo que eu tinha utilizado, e veio vários programas com ele. Aqui eu vou ter uma listagem de todos esses programas. Alguns deles eu honestamente não vou conhecer, tá? Principalmente se essa máquina não for minha ou se eu não tiver um controle direto disso. Então, eu olho quem é o editor, no caso a empresa que foi responsável por esse software, se eu não souber qual é o programa, tá? Eu vejo a data em que foi instalado, aí eu posso fazer um paralelo. Foi no dia que eu instalei o Photoshop craqueado. Eu posso olhar os programas que foram instalados na mesma data, porque foram os que vieram com ele. Se o meu computador ficou mais lento a partir daquele momento, ou o problema é o Photoshop, ou o problema são os outros softwares que vieram instalados, tá? Olha, o tamanho é o menos relativo. O tamanho é só armazenamento, tá? Armazenamento num computador geralmente é 500 GB, 600 GB, 1 TB. 1 GB e meio, 1 GB,90 não faz muita diferença nisso. As versões também não são tão interessantes. O interessante é o editor e a data em que foi instalado, porque se você não conhece, por exemplo, já ouviram falar em Bitnami? Eu não faço a menor ideia de que marmota seja isso, tá? Mas você não vai sair desinstalando tudo só porque você não sabe o nome. Mas é um belo indicativo. Então, se meu computador está mais lento, eu já posso pensar que é por causa desse software, venho nele e desinstalo. Não vou desinstalar porque, honestamente, eu não sei quem foi que instalou isso daqui. Tá? Mas eu tenho um aqui que fui eu, esse daqui. Se eu quero desinstalá-lo, clico na guia desinstalar, na opção, ele me pergunta se eu quero realmente fazer isso, e aí eu sigo. Dependendo do programa, isso pode demorar bastante, porque tem alguns que são, como eu posso dizer, aqueles cornos insistentes, tá? Que você diz não, que você diz que acabou e o cara não quer sair da sua vida. Então, por exemplo, se é algum software do gênero, você clica em desinstalar, abre a guia de desinstalação, ele te envia para o site desse programa perguntando: você quer realmente desinstalar? Por favor, não desinstala não. Diz por que você desinstalou, volta para a gente. Aí tem uma tela, depois outra tela, depois outra tela, e você vai insistindo até que você consegue tirar a desgraça do programa do seu computador. Acontece bastante isso. Mas além da opção de desinstalar, pode entrar, meu jovem. Agora acabou, né? Agora acabou. Tayane vai achar uma cadeirinha para você. Seja bem-vindo, bom dia, paz de Cristo. Ó, tem uns que eu tenho a opção de desinstalar, tem outros que eu tenho a opção de desinstalar e alterar. Tem alguns que eu tenho até a opção de recuperar. Cuidado com o meu carro, tá? O de recuperar, o de alterar, são relativos, tá? Nem sempre você vai clicar nesse botão e vai conseguir fazer alguma coisa. Por quê? Você vai reinstalar ou vai alterar de acordo com o programa que já está instalado. Então, se ele não tiver nada em função disso, você clica de bobo, porque não vai para canto nenhum. Deixa eu fechar aqui, seguindo a nossa apresentação. Aqui tem algumas opções para vocês desinstalarem o programa em si. E no próximo passo, a gente tem umas informações sobre os outros usuários das contas. Deixa eu vir aqui de novo. Painel de controle. Vai colocar ele onde tem? Por aqui, por ali, por lá. Tem? Pronto, lá vai você. Obrigado, Tayane. A próxima guia fala sobre as contas de usuários de segurança familiar. Opa. Não necessariamente isso. Aqui. Oi, Johnny. Acertei. Acertei. Oi, Tayane. Bom que as batatas da perna vão ficar daquele jeito. Bem-vindo, meu jovem. Só aguardar uma cadeirinha que ela vai te colocar em sala, tá? Fique tranquilo. Pronto. O que são essas contas de usuários? Vocês sabiam que para logar em uma máquina, para entrar e para poder utilizar esse sistema operacional, você está logando também em um usuário, como se você, por exemplo, estivesse entrando no seu Gmail para poder utilizar as funções. Todo sistema Windows precisa disso. Você cria esse usuário no momento em que você instala esse sistema operacional, tá? Acho que na aula passada eu perguntei sobre se você já tinha formatado uma máquina, a maioria disse que não, 2 ou 3 pessoas levantaram a mão. No momento que você formata, você cria esse usuário para o Windows 7. Para o Windows 10, você não cria um usuário, você usa uma conta da Microsoft, usa um Hotmail, usa um Outlook. Em cima dessa conta, você vai poder utilizar o sistema operacional e todas as funções deles. No caso... Vai jogar ele onde? Lá fora. Que é isso? Não, bichinho, bichinho. Mão do primo também. Que é isso, tá? Eu fiquei até, poxa vida, desnecessário. Ver se tem mais alguém? Tem mais alguém. Oi, tudo bom? Bem-vinda. Depois tu escolheu a Paola, porque ela te deixou sozinha no rojão hoje. Dá uma voadora no pescoço dela. Não incentivo violência, tá? Você me viu fazendo isso? Não, não viu não. Não, não viu não. Pronto.
Aqui, meus queridos, eu tenho as contas de usuários que já foram criadas nesse nosso sistema operacional. Alguns de vocês têm bem mais do que isso. Inclusive, se vocês quiserem ver, tá? Menu iniciar, painel de controle, adicionar ou remover contas de usuários. Foi a guia que eu utilizei. Quem tiver 2, 3 usuários, sem problema. Quem quiser criar um também, sem problema algum. Só não tem utilidade. Porque, no fim, o que é um usuário? Um usuário é uma interface que você vai ter os seus ícones, vai ter os seus programas instalados, só que dentro do nosso sistema operacional, Windows, não faz diferença se você está utilizando, por exemplo, um usuário comum ou usuário administrador, porque no fim você faz quase a mesma coisa, literalmente. As ideias de segurança do Windows, que eu sou muito crítico, ferrenho, são justamente por isso, por sistemas de permissões de usuário. Dessa vez você vai colocar onde? Pode ser por aqui, entre os meninos. Pode ser? Bem-vindo. Fique à vontade. Pronto. Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Retomando. Se eu clicar, por exemplo, em criar uma nova conta, eu vou especificar o meu tipo dessa conta, o nome, e aqui já tem o nosso erro de sistema, que para mim é um erro muito grave. Eu posso escolher que tipo de usuário eu posso criar. Imagina que você é dono de uma fábrica e você está contratando alguém. Você vai deixar essa pessoa chegar na sua fábrica e escolher o cargo dela? Em que canto que isso acontece? Isso é várzea, gente. Tá? Se eu puder criar outro usuário administrador, é o equivalente a eu poder criar outra pessoa que tenha os mesmos privilégios que eu dentro desse sistema operacional. E aí, isso não faz o menor sentido. Tá? Tem que ter a ideia de hierarquia. Agora as cadeiras é ela. E aí? É a senhora das cadeiras. Não é não? Não é não? Senhora das cadeiras. A minha pergunta para vocês sobre os nossos usuários dentro de sistemas operacionais é literalmente qual a diferença do administrador para um usuário comum, tá? Porque por mais que isso possa ainda parecer abstrato, essa diferença é o que justifica um sistema operacional Windows ser tão inseguro, tá? Então me digam, o que vocês acham que é? Podem escrever no chat, porque agora eu estou com 30 pessoas em sala. A diferença entre um usuário administrador e um usuário comum. Eu sei. O usuário comum só pode visualizar os vídeos, pode mexer a maioria dos programas, mas não pode alterar o computador. Era para escrever no chat. Eu ouvi, mas que o pessoal de casa não ouviu. Ah, não? Só fazer uma síntese. Calma aí, que tem só uma. Porque um Haunter, porque é o meu Pokémon favorito. Ei, professor, minha aula aí do meu amigo 8h50. Quando acabar, eu faço pelo menos as tarefas. De novo, sobre as aulas do nosso MAI. O MAI você pode trocar o horário. Você pode chegar no MAI e dizer: oi, professor, eu estava na aula do Maurício e agora eu quero assistir a sua aula um pouquinho mais tarde. E você vai poder trocar tranquilamente, tá? Porque você vai repetir essas 6 aulas, elas são iguais. No módulo profissionalizante, não. No momento que você perder uma, ou você recupera por vídeo, ou você não recupera e fica com a falta. O MAI não tem nem a frequência, gente. Quando vocês olharem o boletim de vocês pela primeira vez, vocês vão lá ver que está zerado para o MAI, zerado tanto a frequência quanto nota. Mas vocês têm que assistir as aulas dele. Só não são obrigados a você ver nesse horário, você pode ver depois, você pode recuperar em outro momento. Pensou que tinha desligado o computador? Deu foi um medo aqui, desligou do nada. Ô, rapaz. Deixa eu ver só mais uma mensagem que tem. Administrador, pronto. Tem mais alguma coisa? Não. O pessoal falando de Pokémon aqui, é um Haunter, porque um Haunter é muito fofinho. O Gengar eu gosto bastante, mas eu tenho uma predileção por Haunter. As poucas vezes que eu joguei Pokémon valendo, o meu Haunter eu não consegui evoluir de jeito nenhum. Eu levei ele até o 79 com nível usuário comum. O pessoal está respondendo a diferença de um para o outro, tá? É Renato, né, o teu nome? É Renato? Pronto, o Renato falou uma síntese, eu pedi para ele escrever no chat, porque o pessoal de casa não escutou, o pessoal de casa não leu. E aí, prof, e aí, Kaique, tranquilo? Mas enquanto ele responde, a diferença é administrador é o que tem todos os privilégios dentro do sistema operacional. É o que precisa ser requisitado quando você quer instalar de fato alguma coisa, teoricamente. Você quer, por exemplo, instalar um programa novo naquela máquina e você não é o administrador. Você tem que pedir, solicitar a ele, pedir as permissões para isso acontecer. Só que no caso do Windows, no momento que vocês quiserem, aqui e agora, por mais que vocês estejam em usuários comuns dessa máquina, você pode instalar o que você quiser. Você clica lá no Baixe Aqui, escolhe o programa mais criminoso que você imaginar, instala e pronto. A segurança dessa máquina já foi comprometida. Meio que você já deu um futuro para ela. O futuro vai ser o Havik,
Vocês não sabem ainda quem é, mas um dia vocês vão ver. Chegar aqui com um pendrivezinho e reinstalar o sistema operacional. Tá? Infelizmente, essa questão de usuários no sistema operacional Windows, por mais que tenha um administrador e tenha um usuário comum, todos eles têm praticamente os mesmos privilégios. Você pode sim comprometer muito o sistema operacional por causa disso. Pronto. Comum pode mexer na maioria dos programas, ajustar algumas coisas. O administrador ele pode fazer literalmente tudo. Tá? É isso aí, é uma boa síntese. A outra guia, através do painel de controle, são as personalizações. Aparência e personalização, tá? O que eu posso fazer através dessa guia? Eu posso trocar o tema, eu posso trocar as imagens, posso colocar um carrossel de imagens passando no plano de fundo, mas minha pergunta para vocês é a seguinte: isso é necessário? Exatamente. Não é necessário, na verdade, você vai ter um decréscimo. Vou citar um exemplo. Eu tinha uma aluna que ela tinha um Samsung, aqueles Pocket. Vocês são dessa época, vocês pegaram. Alguém teve um Pocket aqui? É isso aí, eu adoro quando vocês levantam a mão que vocês sabem a dor dessa pessoa. E o descanso de tela dela era animado. Tá? Então, quando ela passava o dedo para desbloquear, aparecia uma cascata, passava o dedo, aí literalmente a cascata cortava no meio e aí desbloqueava. Só que não era animação fluida, era passar o dedo e depois a animação começar. Aí ia contando gota e quando desbloqueava já tinha passado uns 5, 6 segundos. Tá? Você estressa o seu computador, você estressa o seu processamento, você estressa a sua memória RAM de graça, porque é só gráfico, é só visual. Tá? A mesma coisa se aplica com o seu sistema operacional. Se você está utilizando um computador com 2 GB de memória RAM e coloca alguma animação para acontecer, até do clique, aparecer um sonzinho diferente no clique. Faz isso não, fofo. Não tem a menor necessidade. Mas se vocês quiserem trocar, menu iniciar, painel de controle, a gente vai em aparência e personalização de novo, e aí eu tenho as opções, posso escolher qualquer um desses, posso trocar qualquer um desses, e aí eu vou ter temas diferentes, imagens diferentes passando no plano de fundo, tá? Ou você pode deixar no logo do CEDASP, nas programadas, e vai continuar do mesmo jeito. Beleza? Dito isso, fecho essas duas janelinhas, tem algumas mensagens no chat. Lendário Pocket. Não, eu não tive a guitarrinha. Eu contei a história do... Eu não sei, eu conto muita história. Teve um dia que eu citei o da guitarrinha e eu falei que tinha um Nokia antes do celular guitarrinha. Falei disso? Não? Muito tempo atrás, eu ainda estava no pré-vestibular, eu tinha menos de 20 anos. Faz muito tempo que eu tenho 20 anos. Muito tempo. Tá? Daqui a pouco a gente passa dessa fase, mas eu estou querendo fugir disso. E aí eu comprei um celular que era um Xing Ling da Nokia. Era uma cópia de um Nokia. Vinha até com o logo da Nokia, mas definitivamente não era Nokia. Tá? Tinha televisão, tinha câmera. Era 1 megapixel a câmera? Era, mas você disfarça. Tá? Não importa, funcionava. A câmera é horrorosa. E tinha câmera frontal. Nossa, isso era a tecnologia do momento. Comprar o celular com câmera frontal. Hoje em dia todos têm, mas naquela época era um perdido. E tinha incríveis 2 GB de armazenamento interno por causa do cartão de memória, porque se fosse só contar pelo celular mesmo, não tinha quase nada. E aí, naquela época, o cartão de memória era 880, que você comprava no camelô, podia ser realmente o cartão de memória funcionando, ou podia ser um cartão de memória com 10 MB, dizendo que era 2 GB. Eu comprei 3, troquei 3, no momento que eu consegui, fui a pessoa mais feliz do mundo. Lotei os meus 2 GB de memória com música, aí tinha minha Britney Spears, tinha uma porrada de coisa. A época era isso. Aí, deu uma semana, eu saindo de casa de fone no Siqueira, e aí o celular achou dono. Eu não fiquei nem triste pelo celular, porque o celular, na verdade, foi R$100. Agora, o cartão de memória, pense, daqui que eu encontrasse de novo outro cartão que funcionasse, foi outra briga. As considerações finais sobre essas configurações de Windows, queridos, seguinte, vírus quem pega basicamente é você, obviamente, a não ser que o seu computador não seja só utilizado por você mesmo. Mas para o Windows, hoje em dia, ainda continua tendo a mesma ideia de segurança. É um sistema inseguro. Dependendo do que você instalar, você vai realmente comprometer ele. Então, depende mais de você do que qualquer outro software que você instale para conseguir te salvar depois. Tá? Você pode realmente fazer uma manutenção, você pode realmente ter um controle dos softwares que estão instalados nessa máquina, mas, no fim, se você acabar vacilando ou se outra pessoa usar o seu computador, realmente é complicado. Então, oi. Exatamente. A famosa tela azul, que acontece muito. Quando vocês forem para outro laboratório, o laboratório A, o último da ponta esquerda, do nada, tela azul.
O Ravik todo dia sai dizendo, esse computador está funcionando. O Ravik é o TI daqui. Vou usar muito ele como piadas, porque ele literalmente é uma piada. Aí deixa lá, não, tá funcionando. Chega para mim e diz, tá funcionando. O funcionar dele é ligar. Ótima métrica, tá? Incrível métrica. Porque eu aperto, ele liga. Deu 2 segundos, ih, morreu. Aí dá tela azul e fica assim. A maioria das vezes, tela azul é memória, tá? Problemas com memória. Seu computador deve ter alguma coisa com isso. A sua segurança é você que faz. Não confie em outros softwares, tá? Não confie a sua segurança do sistema operacional no antivírus, por exemplo. A gente vai falar sobre isso agora, mas de cara já digo isso para vocês. Não ajuda. Na verdade, não é quase irrelevante. Vamos seguir para a nossa aula 5. Vou ter um corte do vídeo agora. Aula 5. Esse foi o melhor corte que eu imaginei. E essa aula 5 é dedicada a vírus. Na verdade, a malwares, mas como vírus é um termo muito mais conhecido do que malware, então a gente vai focar neles. Queridos, eis o nosso conteúdo programático, que são vírus, inicialmente, depois alguns tipos de malwares, a segurança do sistema operacional, segurança nativa, tá? No caso do Windows, dessa vez a gente vai ver a segurança nativa do sistema, os antivírus, gerenciadores de senhas e o backup de segurança. Tudo que a gente vai ver, vou olhar aqui até que horas são, que eu falei que 9h30 a gente ia ter o tempo do CPS Maker, pronto, ainda tem tempo pra caramba. Tem tempo demais. Pronto. Vamos lá. Aqui eu tenho de cara uma lista de alguns tipos de vírus, tá? E aqui eu também tenho de cara alguns exemplos. Eu quero perguntar para vocês, quem aqui já foi apresentado ao Baidu ou ao HAL 123? Honestamente. Pelo meme, algumas pessoas conhecem, mas ninguém teve esse desprazer. Se essa turma fosse 5 anos atrás, todo mundo ia levantar a mão assim, ó, com aquela cara de, ô, rapaz. Eu tive um problema com o HAL que, nossa, eu passei 2 dias para resolver. O HAL, ele... Aqui, quando a gente for explicar, ele vai mais ou menos dizer que é um sequestrador digital também e tal. Mas ele se instala no teu navegador e fica nas barras. Ele se torna a tua página inicial, ele também se torna o teu mecanismo de pesquisa, tá? Isso porque você instalou algum software que veio ele junto. Quando você pega, por exemplo, um instalador, e você não sabe a procedência desse instalador, ele pode trazer muitos programas juntos, tá? Entre esses, o que eu peguei foi um RAWBR. Eu não sei se fui eu, tá? Pode ter sido minha mãe. Eu poderia só jogar a culpa nela agora, mas tem o risco de ter sido eu. E aí, beleza. Como é que a gente resolve? Quando você está com um outro mecanismo de pesquisa, você vai no seu navegador e você troca, tá? Inclusive, deixa eu mostrar aqui. O problema, teoricamente, deveria ser simples. Eu viria aqui em alguma guia, via algumas configurações. Pronto. Se era questão do mecanismo de pesquisa, teoricamente era só clicar aqui e escolher o outro, tá? Escolher da minha lista. Mas não, continuou sendo ele. Beleza. Ele era a minha página inicial. Era só trocar qual era a minha página inicial. Troquei. Aí ele continuou lá. Aí eu, tranquilo, sem problema. Desinstalei os programas. Fui lá no meu painel, desinstalei o HAL, que estava lá instalado. Voltei para o meu navegador e ele ainda estava lá. Aí, opa. Eita, beleza. Eu fui fazendo, eu tirei um dia para ver, um dia não, né? Tirei umas 3 horas para ver videoaulas entre aspas, de pessoas indicando como retirar. Usei todos os programas que as pessoas falaram. Entrei até no terminal do Windows para ver se eu conseguia resolver e ele continuou lá. Eu, beleza. Desinstalei o nosso Google Chrome, porque ele estava lá no Google Chrome. Foi necessário? Foi necessário. Desinstalei e instalei de novo. Ele ainda estava lá. Aí foi no momento que eu... Como assim? Naquele momento já deu um desespero. Ô, rapaz, que negócio é esse? Bicho, eu não me lembro exatamente como foi que eu fiz. Mas o problema era no atalho. Quando eu estava criando o atalho, eu já estava criando junto com ele. Independentemente se eu instalasse o programa, era no atalho. E lá vai eu ver mais uns 30, 40 vídeos para entender qual era o problema específico para conseguir retirar aquela marmota. Ele não estava me prejudicando de verdade. Era só minha página inicial. Tá? Era só o meu mecanismo de busca. Eu poderia simplesmente jogar no Google. Mas isso é o que acontece com a maioria das pessoas. Vocês veem que tem algum problema no computador, vocês veem que tem alguma coisa que está dificultando, alguma tela que está diferente, mas ainda está funcionando, vocês continuam deixando e utilizando. Está funcionando, deixa quieto. E nisso você vai acumulando problemas dele. Eu não queria acumular. E aí eu dei meu jeito de resolver. Pense no dia para comemorar. Desde então, só quem mexe no meu computador sou eu. Porque na dúvida, eu sei que fui eu o criminoso. Tá? Eu fiquei pensando que era a mãe. Eu fiquei reclamando com ela um tempão. Ô, mãe, como é que a senhora faz um negócio disso? E a mãe dizendo para mim, eu só mexo no site da faculdade, meu filho. Como é que você acha que fui eu? Aí, né, a gente não fica discutindo com mãe, né? Pronto.
Baidu à parte, aqui eu já trago uma outra ideia. Todos esses que estão rodeando o malware são tipos de malware. Quando a gente fala muito de vírus, vocês se atenham e pensam, nossa, é um software que é prejudicial à minha máquina. Beleza, é isso. Mas um vírus também é um tipo de malware. Tá? Ele é só o mais conhecido. E pelo próprio termo ser muito mais fácil da gente entender, a gente acaba pensando que ele é o principal, mas nem de longe ele é o principal. Tá? O principal são os outros. Vírus, eles têm esse nome porque, de fato, eles funcionam como um vírus biológico também. Eles infectam uma parte do seu computador, algum software, analogamente é como se ele infectasse uma célula do seu corpo, e daí ele sai passando para todas as outras. É a ideia por trás de se chamar vírus, tá? Só que um vírus, ele é um programa burro. Porque no máximo que ele vai fazer é prejudicar você. Ele vai ou lotar a tua memória, ou ele vai acabar com todos os seus programas. Para a pessoa que criou, ele não está gerando nenhum benefício. É como se eu fizesse só para ser chato. Então, só para ser ruim, literalmente. Um vírus é criado por uma pessoa só para prejudicar de verdade. Não prejudica porque você quer conseguir dados da pessoa. Prejudica porque você é um chato, um filho de alguma coisa que tirou algum tempo da sua vida para criar esse negócio e sair publicando. Agora, os malwares, não. Todos eles têm um propósito por trás. Todos eles fazem a pessoa que criou ganhar alguma coisa. Tá? Então, é como se ele fosse um vírus dedicado e criado... É o sequestrador, o spyware. Essa diferença, eu quero que vocês levem para o restante da vida de vocês, para caso alguém pergunte, eu estou com vírus de computador. Ele não está, por exemplo, me permitindo utilizar os meus arquivos normais. Ele está aparecendo notificação dizendo que eu preciso pagar alguém por isso. Isso aí não é um vírus. Isso daí é um outro tipo, isso é um malware, especificamente um spyware. A gente vai ver sobre eles agora, tá? A diferença de um para o outro. Eu considero o vírus um tipo de malware, tá? Porque todos eles trazem uma nomenclatura, todos eles são tipificações, mas o vírus em si é o mais básico e é o mais desnecessário. Como eu falei, ele não vai trazer nenhum benefício para quem criou. Agora, os outros tipos de malware, sim, tá? O primeiro que eu trago como exemplo, ele hackeia contas de fogo grátis. Pronto. O cavalo de Troia, o Trojan, tem uma analogia aqui histórica, acho que vocês já assistiram pelo menos uma vez na vida, aquele filme Troia, com o nosso querido Brad Pitt, no auge de sua carreira, belíssimo, que homem, tá? Naquele filme, Troia é uma cidade que está sendo conquistada pelos gregos. Conquistada não, em processo, né? E, historicamente, eles tinham uma muralha que impossibilitava que isso acontecesse. Então, os gregos, liderados pelo rei, eu faço a menor ideia do nome dele, eu me lembro do Agamenon, liderados por Agamenon, criam um plano de invadir essa cidade utilizando um chamariz. Dentro do chamariz teria alguma coisa. No caso, um cavalo de Troia é basicamente isso. Você disfarça um arquivo e dentro desse arquivo vai outra coisa no computador da pessoa que vai conseguir os dados dela. Tá? Essa analogia é bem funcional. Temos outros tipos. O Hamster, ou sequestradores digitais, como o Renato falou, é um tipo de programa que de fato, é um tipo de programa, tá? Eu não vou nem me chamar de vírus, é um tipo literalmente de programa que você envia ou você faz com que essa pessoa contraia no computador, pode ser através de um e-mail, pode ser através de algo que ela baixou, e na hora que ela baixa, ele infecta algum arquivo ou procura o arquivo que é mais utilizado por ela dentro daquela máquina. Então, digamos que todo dia essa pessoa mexe em uma planilha. Esse arquivo vai procurar por esse outro programa que já está instalado, vai infectar ele, e toda vez que a pessoa tentar abrir ele, vai abrir uma notificação dizendo, opa, esse arquivo está impossibilitado de uso, ele foi roubado por alguém, ou então envie alguma informação sua, ou envie algum dinheiro para determinada conta em algum local. Isso aí hoje em dia não é tão habitual, tá? Mas antigamente tinha muita gente que saía arrancando os cabelos por causa disso. Imagina você fazendo o seu trabalho de conclusão da faculdade. Falta 3 páginas e isso acontece. Oi. Você vai fazer? Não faça aqui não. Vai papocar o bichinho. Eles morrem fácil, tá? Como eu falei, antigamente isso aqui era muito útil. Hoje em dia não tem mais não tem mais tantos casos acontecendo. O worm ou verme, esse daqui é um dos que tem utilidade positiva, tá? Além de ser um tipo de malware, não, ele tá só ganhou um fonezinho ontem. Ele me dá medo de vez em quando.
Uma pessoa no sábado assim de manhã não é normal, tá? Não é, enfim. O Worm é um dos que tem mais utilidade fora do cenário de ser um malware em si, porque ele é criado para testar portas. Ele vai, quando eu jogo, por exemplo, em uma máquina como essas, ele vai percorrer todas as portas da máquina. Se você não sabe o que é porta, são canais de comunicação. Ele vai percorrer todas elas e vai ver uma que esteja insegura, que esteja aberta. A que estiver aberta ele vai usar para infectar. Como é que isso pode ter alguma utilidade fora da ideia dos vírus, fora desse cenário de softwares prejudiciais? Diga. Exatamente. No caso, por exemplo, eu estou trabalhando para a PlayStation. E aí eu quero fazer algum teste de segurança. Eu uso um malware, uso um worm, vejo quais são as portas que estão com algum problema para que eu não sofra ataques posteriores. Sim, sim, sim. Microsoft faz isso, Google faz isso. Se tu encontra algum bug dentro do Gmail ou em qualquer software do Google, eles te pagam, até te contratam, porque uma pessoa que conseguiu fazer isso é uma pessoa muito habilitada. Tu pode ser um programador de beira de esquina que nunca estudou nada na vida, mas tu consegue encontrar um negócio desse, bicho, é porque tem algo em você que justifica uma contratação. Deus é mais. E o Spyware, eu confundi o nome, tá? Aquele exemplo que tu falou era o Ransom, mas o Spyware, sim, é outro tipo de programa. E esse, meus bons, esse é um dos piores, tá? Porque digamos que você acaba contraindo utilizando a sua navegação normal. O que ele vai fazer? Ele vai salvar informações suas. Então, por exemplo, se você tem o hábito de digitar suas senhas, se você tem alguma coisa do gênero nesse computador, ele vai começar a criar arquivos, salvando em arquivos de texto todas as coisas que você digita. Uma dessas pode ser perfeitamente tua senha do teu Gmail, pode ser perfeitamente tua senha do teu cartão, sendo que se você tem instalado algum software assim no seu computador, você está muito lascado. O Spyware, creio que não. Ele só salva informações mesmo. Porque ele vai pegando ou nos pacotes de transmissão também. Além de ficar salvo no seu computador, pode ser de rede. Aí que é embaçado. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer só uma comunicação básica. Até o próprio Google vai servir, por exemplo. Pronto. Isso daqui são pacotes de rede que estão sendo enviados, estão sendo transmitidos para esse computador agora. Por mais que eu não esteja fazendo nada, por mais que eu não esteja literalmente baixando um vídeo nem nada do gênero, eu ainda continuo conectado à internet, continuo me comunicando. Se eu tenho um Spyware nessa rede, todos esses pacotes que estão sendo enviados e recebidos, eles estão sendo criptografados para envio e recebimento, mas o Spyware está pegando todos eles e está copiando todos eles. Ele vai ficar tentando e trabalhando em cima até descobrir o que tem em cada um. Num desses aqui pode ser a minha senha do banco. Ou pode ser perfeitamente uma mensagem do WhatsApp, pode ser um vídeo, tá? Todos eles são pacotes do mesmo jeito. Então, se eu tenho instalado na máquina, é só questão de tempo até eu perder alguma informação muito necessária para mim. Aí é nesse meio termo que a gente, por exemplo, tem um cartão de crédito clonado e nem sabe, porque nunca utilizou em canto nenhum. Eu tenho esse exemplo de um aluno, de um pai de um aluno que veio aqui no dia da rematrícula, ele mostrou para mim, o assunto era outro, completamente outro. Do nada, ele, não, meu cartão foi clonado. Eu olhei assim, não, eu estava falando de reunião e tal. Ele, pois é, passaram 600 conto em São Paulo aqui do nada. Eu, irmão, não tem nada a ver comigo, mas tudo bem, pode continuar falando. Oi? Um milhão? 1 milhão? Menino, o tamanho do limite desse cartão, pelo amor de Deus. Ah, tá. Rapaz... 1 milhão? Meu divino. Não, hoje em dia isso daria, sei lá, 500 milhões de reais, porque açúcar tá caro também. Mas, rapaz do céu. Pelo menos conseguiu. Foi. Não é não, não é não. Mas foi o CPF, no CPF que usou como laranja, né? Mais ou menos. Então, queridos, caso você tenha tido esse tipo de problema, a gente atrela muito aquela ideia do chupa-cabra de uma máquina que você encaixa o seu cartão e ele faz uma cópia, mas isso nem existe mais, até porque fica muito na cara quando você está diante de um caixa que tem alguma máquina diferente, o encaixe do cartão é diferente. A gente não é mais tão inocente assim, tá? Mas hoje em dia a maioria dos golpes que acontecem online é por causa disso. Alguém adquiriu um vírus no celular ou no computador, salvam dados, você pega o número do cartão da pessoa e vai viver feliz roubando ela, tá? Outra coisa, as tecnologias até que evoluíram bem em relação a isso. No caso dele, o cartão tinha um baita de um limite. Mas na terceira compra, por ser em outro estado e pelo GPS dele estar habilitado,
o banco em si, que era o dono daquele cartão, identificou que não era ele que estava fazendo, então ele já bloqueou direto. Mas ainda assim ele estava devendo aí R$ 600 em uma loja de roupas em São Paulo. Deixa eu só colocar mais o pessoal da aula do Cris. Pronto. E ler as mensagens. Deve ter alguma coisa que ele está fazendo. O cara roubou minha frase. Cadê o cartão Black? Oi. Esses dias eu tinha encontrado, eu fui colocar junto no cartão crédito. Aí eu tava passando da rua, esse cartão aí do chão, na rua. Esse cartão de crédito. Que isso? Não, sabe, o negócio do cartão, tu precisa do código, precisa da senha, precisa de uma porrada de coisa. Mas é só a chateação de ter que pedir outra via. O meu cartão do Banco do Brasil tá comigo tem 6 anos. Eu não queria perder ele, não. Eu só fico pensando nisso. Do trabalho que vai dar para daqui que vem a outro. Pense em 3 semanas aí sem fazer nada. Uma pessoa me perguntou uma coisa aqui no chat. Você tem como saber que está no seu computador? Observação, tá? Se o seu computador tem um desempenho ok, digamos nota 6, ele carrega as coisas rápido, entre aspas, ele funciona sempre normalmente, e do nada ele tem um decréscimo, ele começa a demorar para carregar alguma coisa, ou ele está com algum software instalado, ou nem necessariamente isso aconteceu. Tem outra coisa que não está citado aqui na aula, mas eu gostaria de falar para vocês. Você sabe o que é uma máquina zumbi? Também é um tipo de invasão que acontece no seu computador. Se você não tiver alguma porta muito bem segura, alguém pode chegar na sua máquina, usar a sua máquina online, tá? Fazendo com que ou ela ligue ou que ela trabalhe em segundo plano, e toda vez que você liga essa máquina, ele está fazendo alguma coisa com ela sem você saber. Então, se o seu computador está ficando lento, você pode ser vítima disso. Uma certa pessoa que trabalha aqui no CEDASP tem 120 máquinas zumbis. Então, todas as vezes que essas máquinas são ligadas pela pessoa que é dono dela, no caso, deixa eu pegar um exemplo aqui, o Renato está lá com a máquina dele, o computador dele, ele ligou, ela está um pouquinho mais lenta. Não chega a influenciar a ponto dele precisar desinstalar ou achar que está com algum problema de fato, mas é porque alguma aplicação está sendo rodada em segundo plano. E pode ser perfeitamente alguém utilizando essa máquina indiretamente para fazer um ataque a algum site, para fazer um ataque até o site do Banco do Brasil, para derrubar esse site utilizando a máquina dele. Tá? Pense aí como a curva é grande. Como eu falei, tem alguém aqui que trabalha no CEDASP que faz isso. Quem será? Que rufem os tambores. Será Papai Cris? Não sei, não posso dizer. Pronto. Aqui a gente tem a questão da segurança nativa do nosso Windows, tanto do Windows 7 quanto do Windows 10. No Windows 7, vamos aqui para o nosso painel de controle. E aqui é a parte do sistema de segurança. Tem uma central de updates, para caso você tenha alguma atualização por fazer. No caso do Windows 7, ele não tem mais atualizações no sistema operacional, infelizmente. RIP Windows 7. Além disso, eu também tenho a opção de backup, que a gente ainda vai falar. A central de ações, para atualizar sobre o antivírus e afins. E aqui eu estou utilizando só o meu próprio sistema operacional, não estou utilizando um software específico para isso. Através dessas guias, eu posso realizar, por exemplo, uma varredura, eu posso procurar por softwares que podem ser perigosos para o meu sistema operacional, mas não ainda utilizando um software focado nisso. Então, o Windows tem sim algumas ferramentas para te ajudar, tá? Mas elas não são as melhores possíveis. Dentro do Windows 7, a gente tem essas pobres ferramentas, e no Windows 10 a gente tem uma central de segurança. Não é que tenha sido uma evolução maravilhosa, tá? Não vão pensando que agora eu não preciso mais de antivírus no Windows porque ele tem a central de segurança. Aí você está sendo o quê? Inocente, tá? Primeiro porque, de fato, tendo ou não, instalando ou não o antivírus, você ainda vai ter problemas. Mas isso daqui é só meramente ilustrativo, tá? As varreduras que vocês fazem aqui, nada a mesma coisa. Agora, aproveitando a deixa para falar de antivírus, o que eles são? São programas voltados quase que exclusivamente para sistema operacional Windows. Na verdade, também tem até para Android, para os celulares de vocês, mas a utilidade não é tão grande. Alguém aqui tem um antivírus instalado no celular? Uma mão para cima e só. O restante não? Ótimo. Tá? Você não precisa de um antivírus, mas a maioria dos celulares tem alguns softwares instalados que ajudam um pouquinho. São quase auxiliares mesmo, para diminuir a quantidade de informações no cache, para fazer uma varredura, ou então simplesmente para fazer uma consulta dos principais softwares que você não utiliza mais. Tá? Esse sim tem utilidade. Um antivírus dentro de um sistema operacional Android não tem. Só fazer um controle de frequência? Eita, você é meu aluno? Pode vir.
Eita! Entre meu jovem, bom dia. Amanda. Virar um pouco de bodybuilder, Amanda. Que é isso? Deixa eu só fazer o controlezinho de frequência da Samira em diante. Vitor Hugo, pronto. Pronto. Diz idoso. O que apareceu, eu coloquei. Oi, gente, tudo bem? Eu tô triste porque não tem música de rock pra ouvir, cara, pra dar aula. Olha só, tá doendo. Eu fiz pro Erd. Ele não. Sim. Diga. A senha? Ah, acontece. Busquei a cadeira imediatamente. Cadê o chapéu de Natal? Ah, é verdade. Não tem? Ah, infelizmente eu esqueci. Que pena, não é mesmo? Esqueci meu chapéu de Papai Noel. Deixa o Cris usando isso, eu já usei ontem. Do nada, no meio da reunião, o chefe geral dos 3 CEDASP, ele chega, opa, adoraria ver os professores vestidos de Papai Noel. Olha assim, ô Jesus amado. Do nada, semana que vem eu vou dar aula com a roupinha, com botinha, tudo vermelho. Se pá, vai ser um negócio desse. Deus é mais, não gostaria. Exatamente. Ele tem a barba e a sobrancelha. Porque de verdade o Cris não tem sobrancelha. Ele tem 4 fiapinhos. Aí ele colou e foi pro olho e ele desistiu. Pronto. Meus queridos, vou aproveitar essa deixa e explicar para vocês como é que funciona um antivírus, tá? Porque vocês sabem o que é um antivírus. Se você tem ou não tem no celular ou no computador, beleza. Mas vocês sabem para que eles servem, só não devem saber como é que ele funciona. Ou sabem, vamos fazer essa pergunta. Na opinião de vocês, como é que um antivírus funciona? Como é que ele age dentro do sistema operacional? Ele detecta o programa que está fazendo o seu e tem a intenção de fazer alguma coisa no computador. Mexer nele, apagar um pouco, pegar tudo aqui. Aí fala, ó, tem aqui fazer um corte, né? Cuidado. É o que o Windows fala, cuidado, aí não pode abaixar. Baixa. Tá ligado que tu vai ter que escrever isso. Tá ligado que tu vai ter que escrever isso. Não, mas a definição é boa. Aproveitando que eu acho que vocês já sabem como é que funciona, no caso, um antivírus, ele vai fazer uma pesquisa, ele vai fazer uma consulta no teu sistema operacional, em cima de todos os arquivos, ou então de uma parte específica você que escolhe, e aí o que ele encontrar potencialmente perigoso, ele marca para você, ele indica para você, e aí ele pode fazer alguma providência em cima disso. Deixa eu só colocar mais pessoas na sala do Cris. Agora, eu tenho uma outra pergunta, e dessa vez ela vai valer algo, tá? Aquele hábito de colocar um famoso faz-me rir na brincadeira. Quem me responder essa, hoje não faz atividade, de novo, tá? Não precisa fazer atividade de hoje, que eu já marco como se tivesse sido feitas. A minha pergunta é, o que faz um antivírus ser bom e outro ser ruim? Qual o diferencial entre eles? Oi, minha joia. Se eu coloquei na outra sala? Se eu chamei para a sala? Ah, desligou? Ah, Tayane. Ah, me botar nas... Ah, tá, pronto. Calma aí. Enquanto isso, me respondam. O que diferencia um antivírus de outro? O que faz um ser bom e outro ser ruim? Se, teoricamente, todos eles fazem uma pesquisa no seu sistema operacional e dizem quais são os arquivos que são prejudiciais ou não. Me respondam. Quem responder corretamente não faz atividade de hoje.
Vê se teve algum, né? Pronto. Aqui as respostas. Coloca mais camadas de segurança, que são muitos, tá? Ele avisa suas camadas de proteção. Não. Se alguém quiser comprar uma, tá. Realmente eliminar vírus, se fechar janelas abertas, também não. O quanto de vírus que ele pode achar e o quanto ele pode limpar no seu computador. Um bom antivírus procura, notifica e elimina vírus. Teve um ponto correto aqui, Kaique, mas ainda não contou. O antivírus bom é quando ajuda na limpeza, todos eles fazem a limpeza. O que fica mandando notificação, não, o que fica mandando notificação definitivamente não é. Que é o negócio chato da gota. Do nada você jogando seu CSzinho, pá, uma ameaça foi detectada. Você toma quase um mini infarto. Alguns têm funções de limpeza, todos eles têm, tá? Fazendo uma síntese das respostas de vocês. Todos têm função de limpeza, todos fazem quase a mesma pesquisa, têm o mesmo propósito, o mesmo fundamento. Pesquisar arquivos e encontrar qual que parece o vírus e fazer algo com ele. As providências básicas são mover para quarentena, caso ele não tenha certeza se é um vírus ou não, ou apagar de fato. Tá? Os que eles têm certeza, eles notificam a ameaça foi detectada e no fim eles fazem uma varredura e apagam aquele arquivo de verdade. Se ele acha que é potencialmente perigoso, fica na quarentena, que é um processo muito próximo do que a gente ficou aqui durante o corona. Tá? Você fica um tempão, teoricamente, excluído numa pasta específica. Se deu? Deu certo? Entrar na sala? Estão me vendo? Eu gesticulei. Eu gesticulei. Ô, Yuri, tá vendo a minha transmissão? Tu não é o Yuri, não? Voltei. Deixa eu ver se teve mais alguma resposta, ver se teve algum felizardo que não vai fazer atividade hoje. As definições, nada. Há um impostor entre nós. Ih, rapaz, que negócio é esse impostor? Tá bom, não teve nenhum. Queridos, a diferença é o que eles usam como base para fazer a comparação. A biblioteca, tá? Quanto melhor o antivírus, maior a biblioteca dele. O que significa isso? Significa que ele conhece mais vírus, que ele conhece uma amplitude maior de arquivos que são potencialmente perigosos. Então, um antivírus que é classificado como muito bom é porque a biblioteca dele é imensa, a ponto dele olhar para um vírus, fazer uma varredura, e todos os arquivos que ele encontrar, ele já marca como potencialmente perigosos. Se a biblioteca é menor, digamos que aqui eu tenho um antivírus que é muito bom. O seu nome é Jovem? O seu nome? Oi? A Lívia. E o seu nome é Jovem? Luane?
Acertei. A Lívia, eu vou considerar como se fosse um antivírus muito bom. Então, no momento que eu tenho um vírus nesse computador, que é o dela, ela vai encontrar porque ela conhece muitos vírus. Então, eu instalei o mesmo arquivo aqui, ela encontra de cara, ela já move para a quarentena ou exclui, pronto. Agora, em um antivírus que não tem uma biblioteca tão grande, o mesmo arquivo pode ser instalado, ela vai identificar como ou nem identifica e aí segue. Os dois continuam sendo vírus. Mas por eu não conhecer, infelizmente, passa batido. Tá? E essa ideia de conhecer ou não conhecer é muito relativa, o que faz eu dizer para todos vocês que o antivírus e nada é a mesma coisa em um computador. Porque no momento em que você instala algum arquivo, ele pode, no máximo, identificar o que eles consideram como um vírus. E o que ele não considera vai ficar lá rodando e vai ficar prejudicando a tua máquina. E aí? Porque todo dia algum moçambiquenho, algum cambojano, algum chinês inventa algum arquivo que vai acabar com a tua máquina. Mas nem todo dia um antivírus consegue entender que aquilo é um vírus, tá? Então, é basicamente depender da sorte se ele vai encontrar ou não. Aqui eu tenho uma lista dos mais conhecidos. Kaspersky, alguém conhecia? Alguém já ouviu falar desse? Não? Ainda é um melhor, tá? A licença do Kaspersky é mais ou menos uns R$200, R$250. Mas o que diferencia ele é a biblioteca. Pronto. Os outros aqui, eu me arrisco a dizer que vocês conhecem mesmo. O AVG, o Avast. Algum desses você instalou no seu computador, tá? Ou nenhum desses aqui vocês conhecem mesmo. Não é possível. Alguém conhece algum dessa lista? Agora estão aparecendo aí, agora estão aparecendo. Não era para conhecer, tá? Assim, minha dica sobre antivírus, nem utilize. Um dos principais problemas deles é que o que ele faz? Ele vai fazendo as varreduras, ele vai rodando pela interface. Você nem sabe, às vezes, que ele está fazendo uma varredura no seu computador. Mas, do nada, você perde alguns FPS no seu joguinho. Do nada, ele fica mais lento porque o seu antivírus está continuamente trabalhando. Então, para que eu vou querer um programa no meu computador que vai me fazer perder meu desempenho? Tá? Basicamente, é isso que ele faz. E, no fim, você que é dono do computador, você que sabe o que você está instalando ou não. Se você tem um mínimo de criticidade, você não pega um vírus hoje. Exatamente. Se você, por exemplo, deixa eu só ver se o Thales é meu. Não, o Thales é do Cris. Se você, por exemplo, tem essa segurança de só utilizar sites, se você, por exemplo, só faz as mesmas coisas, basicamente, utiliza redes sociais e baixa um jogo ou joga um jogo que já está lá faz muito tempo, você não vai adquirir vírus. Eles não brotam do nada. Não é tipo, tô aqui e peguei um vírus navegando no Google. Não, isso não acontece. Tá? Não acontece. Você não precisa baixar um arquivo, um programa que vai consumir o teu computador. Agora, vamos fazer uma diferenciação, tá? Se o computador é só seu, você pode ficar tranquilo sem antivírus, porque você sabe que você vai utilizar. Agora, se o seu computador utiliza o seu pai, utiliza a sua mãe, utiliza o seu irmão, vem aquele primo lá do fim do mundo, e do nada clica e sai usando umas páginas aí meio duvidosas. Aí sim, instale, por mais que não vá fazer muita diferença, pelo menos dá o susto na pessoa, na hora que ela estiver começando a clicar em algum site estranho, opa, bloqueado. Tá? Pelo menos isso, só para assustar mesmo, porque de verdade ele não vai ter muita efetividade. Agora, o que tem efetividade dentro da nossa ideia de conseguir ajudar esse computador a durar um pouquinho mais de tempo, são os backups. Vocês sabem o que é um backup? Baixar os arquivos e salvar quando de alguma coisa mesmo, você pegar seu save ou arquivo e botar no computador. A definição de save é muito da hora. Gamers de PlayStation 1 com certeza adorariam ela, mas está bem correto. Deixa eu só ver se a Evelyn é minha aluna. Evelyn Freitas. É sim, tá entrando um pouquinho tarde, mas tudo bem. Pronto. Um backup é uma cópia de segurança. Você pode criar um backup do sistema operacional Windows, assim como você pode criar um backup do seu Android, tá? Tenha sempre um. É uma cópia onde você, caso tenha algum problema, retorna em cima dela. Então, no caso aqui do meu sistema operacional Windows, estou aqui utilizando ele bonitinho, sem problema algum, tá? E do nada eu me infecto com algum arquivo, potencialmente que acaba com todas as coisas que eu tenho nesse computador. Se eu tiver uma cópia de segurança desse meu sistema operacional, eu consigo voltar ao ponto em que esse sistema operacional ainda era saudável. Tá? É como se eu voltasse no tempo, teoricamente. Ponto de restauração. Exatamente. Eu chamo de cópia de segurança porque é a tradução literal do backup. Mas se você quiser chamar assim, esteja à vontade. Como é que você cria no Windows?
Cadê o negócio de segurança? Aqui. Fazer backup do computador e pronto. Como é que você cria no seu sistema operacional Android? Tem as opções de backup lá. Se você não encontrar, é só clicar na catraquinha de configuração e pesquisar por backup. Você cria um do seu sistema operacional. Só tem algo para pontuar. Você nunca cria um backup diretamente no HD dessa máquina, tá? Porque aí não faz o menor sentido. Se eu tenho um vírus que infecta a máquina como um todo e o meu backup está na máquina, ele foi infectado também. Beleza? Então, aqui, quando eu cliquei em criar um, ele me pede um local de destino para eu mandar esse backup, que geralmente vai ser um pendrive, vai ser um CD, vai ser uma mídia externa, onde eu vou instalar ele e vou dar boot por cima dele. Tá? Dentro do celular, geralmente o seu backup fica na nuvem. Tá? E você recorre àquela cópia para conseguir restaurar o seu celular diante disso. Então, das opções em relação à segurança que nós vimos hoje, a gente viu o painel de controle, a gente viu a central de segurança em relação a vírus do nosso sistema operacional e a gente também viu o backup. Das três, qual vocês consideram que é a mais útil? Das opções de segurança que a gente mostrou hoje em relação à nossa central de programas para você instalar ou desinstalar, os backups e também o próprio central de segurança em relação a vírus, as pesquisas e as configurações. Minha pergunta é, qual é que é a mais útil em relação à segurança de verdade? Para te manter tranquilo ou quase tranquilo em relação ao teu sistema operacional. Backup. Porque o backup ele resolve de verdade, tá? Os outros são só medidas paliativas. O pessoal do chat está mandando aqui, backup. Ótimo. Se isso cair em prova, vocês vão responder bem direitinho. Pai de Cristo, tá? Pelo menos quem respondeu vai lembrar. Tranquilo, meus bons. Aqui ainda tem algumas imagenzinhas meramente ilustrativas de como é que funciona alguns dos vídeos que eu expliquei na aula. O HAL e também o Baidu. O Baidu, alguém já instalou o Baidu na máquina ou já teve algum problema com o Baidu na máquina? Ele se apresenta como um coleguinha, tá? Que ele tem uma interface como se fosse literalmente um antivírus. Ele parece ser um antivírus, mas ele não é, tá? Não porque ele, não, se ele vai infectar meu computador, não. Mas o que ele faz, o trabalho que ele faz, não é te ajudar, é te atrapalhar. Ele só vai consumir os teus arquivos, a tua memória, e não vai te proporcionar nada em troca, tá? Esse daqui? Esse B... Eu até me lembro dele. Ele também era um toolbar, ele servia para tradução. Eu não vou lembrar. Babilônia. Ele servia para tradução. Ele ficava instalado no teu navegador e, literalmente, ninguém usava esse ícone quando ele aparecia. Você só ia lá e tirava. Tudo isso daqui fica no navegador. O PS Safe, o Baidu, o HAL e o Babylon. Se você tem um navegador com isso, eu me lembro da tempos áureos, as lan houses que eu ia. O navegador era o Internet Explorer. Quando você clicava para abrir, a janela do navegador era isso daqui. A parte que você conseguia utilizar. Daqui para cima era só toolbar. Aí tinha o Baidu na barra, tinha o HAL na barra, tinha o Babylon na barra. Era muita informação, muita poluição. Mas hoje em dia nem lan house tem mais, o que dirá isso. Saudades. Eu falei até como se eu tivesse uns 90 anos, mas faz falta esses tempos áureos. Queridos, tem atividades no Classroom, tá? Para vocês fazerem. Vocês não precisam fazer agora, porque como eu falei, eu ia dar tempo hábil para vocês conversarem sobre o CPS Maker. Tem gente que não sabe quem é a equipe, tem gente que não sabe como é que vai fazer. Eita, minha jovem. Foi quase. Tem gente que ainda não sabe, não está muito ambientada. Então, a gente vai tirar esse tempo, aproveitar que tem mais da metade da sala aqui para isso. Se você sabe onde é que é a sua equipe, reúnam-se, tá? Fiquem mais próximos e conversem sobre. Eu não trouxe a cola para fazer o negócio. Vocês podem marcar hoje, tá? Mas fiquem em equipe. Grupo 2, já estão chamando, ó, quem é do grupo 2? Fiquem aqui, tá? Pode ir, minha jovem. O pessoal que está no chat pode conversar com o restante, tá? Vai ter gente aqui para responder vocês, tirar as dúvidas de vocês. Já viu o Baidu ou no? Pronto. Vou deixar o grupo 2 aqui. O grupo 1 fica aqui, tá? Aí são 5, né? Grupo 3 no meio e o 4 e o 5, tá? Grupo 2, grupo 1, grupo 3, grupo 4 e grupo 5. O 4 é no cantão, o 5 é aqui e vocês vão trocando. Dança das cadeiras, dança das cadeiras. Ainda bem que não é a cara. É que isso aqui, se cair, ainda vai funcionar do mesmo jeito. Eu acho incrível.
Essas coisas de chinês. Você toca fogo e ela tá lá, continuando a transmissão. Continua a transmissão. Sim, e foi 10 conto. Foi. O grupo 1 é aqui. Pronto. E aí? Dança das cadeiras, vão se organizando. Não, só tem que ir para lá, a cadeira fica. Pronto. Quem tá no grupo, quem tá tendo aula em casa, o pessoal do grupo que tá tendo aula em casa. Oi, pode ir lá, meu jovem. Vamos lá. Que isso? Confio em vocês, Amanda. Sabe onde é o seu? Grupo 1, 2, 3 no meio, 4 e 5. Beleza? Pessoal que perguntou o que é para fazer no chat. Então, as equipes já têm mais ou menos uma ideia do que é para fazer. Agora é só para colocar em prática para apresentar no sábado que vem. Aí, se tiver algum ajuste para fazer, melhor fazer agora. A não ser que seja ajuste técnico, de colar as coisas. Aí não tem como. Sabe não, ó. A 2 é aqui. 1, 2, 3 no meio, 4 e 5. Pronto. Meu ouvido, abaixa isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Tem alguém com som habilitado? Eu acho que era só o pessoal arrastando cadeira. O meu ouvido. O Yuri tá aqui. Não, tô confundindo o Yuri com o Levi. Pronto. Um minutinho que eu vou dar uma olhada aqui na galera que tá no presencial, tá? E eu volto já pro chat para falar com vocês.